peço licença para vocês para dar uma notícia importante. Um conselheiro do Grêmio me ligou hoje, um conselheiro muito bem informado, para dizer que Marcelo Marques, o homem da Marquespan, deverá anunciar segunda-feira que será candidato à presidência. Entra forte, hein? Entra forte. A notícia que anunciaria segunda-feira. Deverá anunciar segunda-feira. Isso muda todo o desenho, né, César, da eleição. E quem estaria com ele, César? Quem apoiaria? Eu não tenho informação ainda. Vocês sabem que eu tenho relação com o Marcelo, mas obviamente isso é uma questão de ordem pessoal dele. Eu não falei com ele sobre isso. Não tem, mas acho que muda o cenário muito, porque é um empresário conceituado, muito bem sucedido, e muda um pouco a lógica do que o Grêmio Ele seria um candidato de oposição ou seria um candidato que entraria no cenário fora dessa questão de situação de oposição? Provavelmente, olha, é importante, o atual presidente do Grêmio e sua direção entrando o Marcelo para a presidência, tá? Isso foi uma conclusão que chegamos na conversa, tá? Que e a sua fonte. Você e a sua fonte. O presidente atual poderá apoiar, tá, junto com seus diretores, o Marcelo. Hoje o cenário aponta... Ele não tem condição, assim. Ele não tem condição política. Ele viraria de situação à medida em que a situação hoje apoiaria o nome dele, mas ele entra independente. Que hoje tem, Maurício, um cenário seguinte: candidatos, Denis Abrão, tá, com um grupo de conselheiros que o apoia, que é aquele grupo que já vem de longo tempo, mais antigo. Paulo Calef. Antônio Dutra Júnior. Que estaria abrindo mão para E Calef, Marcelo que Marques. teria o apoio do Danley, que é um cara... Paulo Calef. Que é um cara que hoje está com o Danley e o Maicon. Danley, que já esteve ao lado de Antônio Dutra Júnior nesses 3 anos. E aí, enfim, se separaram e hoje o Danley e o Calef estão afinados. O Danley hoje é uma figura, e o César pode me ajudar nisso, muito forte no Conselho, porque o Danley, com o nome dele, conseguiu, numa primeira eleição do Conselho, um número significativo, tanto é que o atual vice-presidente do Conselho assume essa cadeira sem nunca ter sido conselheiro, para ver o tamanho da força que teve o Danley no Conselho. A chapa era a chapa Danley, né? Exatamente. E o Antônio Dutra Júnior é um cara que já vem há muito tempo na vida política do Grêmio, pleiteando ser candidato e tal, é uma liderança. Se ele apoia Marcelo Como é que essa Marques, eleição passam 2 depois? Não, tem que ter Não, tu precisa ultrapassar a cláusula de barreira. Tu tem que ultrapassar uma cláusula de barreira. Entendi. Eu acho que é 80, 79 conselheiros, um número assim. Não, já estou projetando se vai haver segundo turno. Vai haver. Não, vai haver segundo turno, certamente. O que tem hoje é que se Antônio Dutra Júnior estaria, segundo Pedro, apoiando essa candidatura de Marcelo Marques, né? Isso. Marquespan. E o Guerra com os grupos que o apoiam, que hoje o grupo do Guerra é o menor, ele tem 2 grandes grupos o apoiando, também abraçam, é uma candidatura que entra muito forte para bater com a candidatura de Paulo Calef da Barra da Lei. Por isso eu perguntei, que é um cenário difícil, assim, porque a política de clube ela é diferente de política partidária, que tem uma questão ideológica, é diferente. Não, mas tem 2 eleições. São acordos. Né? Não, perfeito. Tem a do Conselho e depois vai para o pátio. Perfeito. Hoje é mais perfeito do que pátio. Perfeito, mas a questão é saber assim, aonde que se situa, qual é a faixa que essa candidatura se situa. Ela divide de alguma maneira a oposição? Ela tira de alguma maneira a voz da oposição? Não. Porque é um cara que está descolado de tudo que aconteceu até agora. É um cara que só trabalha pelo Grêmio. Todas as candidaturas até agora, que seria o Denis Abrão, o Antônio Dutra e também o Calef, são de oposição. Todas. Nenhuma é do Guerra. Tá? Porque o Guerra, não sei nem se terá candidato. Por isso eu te pergunto se este nome... O bom relacionamento que ele tem com o Marques, tá? Ele vai apoiar o Marcelo Marques. Mas por isso eu te pergunto se essa candidatura, que não tem uma vida pregressa, assim, orgânica, de apoiar fulano, Beltrano, de eleição. O Calef também não tem. Não, tudo bem, mas ele está marcadamente oposição. Ele trabalhou no Grêmio. O Calef está indo pelo Danley. Tudo bem, mas ele está se opondo à situação, Pedro. Ele está se opondo à situação. Agora, o Marcelo, ele ainda não tem isso. Ele é um gremista, um cara super atuante, que ajuda de todas as maneiras, mas ele não está vinculado umbilicalmente a A ou B. Onde ele se situará? O que ele traz de cenário, me parece, Diogo, é o melhor e o pior de como você encare a tal da jarra, se meio cheia, se meio vazia. O Marcelo Marques é um extraordinário gestor, bem sucedido na sua vida privada,
gremista que já ajudou o Grêmio, inclusive, a trazer reforços do porte do Soares, e que chega como fato novo, cara nova, sem vício nenhum com política de clube. Isso é o que ele vende de melhor. O que ele venderia de pior? A absoluta inexperiência justamente deste mundo ao qual ele não pertence, que é o mundo do futebol, da política de clube. Como é que ele vai conseguir fazer a melhor venda para se estabelecer? Aí depende de como a sua política de comunicação der certo. Mas que ele é um candidato que já nasce forte. Eu acho que é uma... Primeiro que é uma informação que mexe com a política interna, não tenho dúvida disso, mas mexe também com as lógicas naturais das eleições do Grêmio. Porque o Grêmio, tradicionalmente, elegeu pessoas que fizeram... Mudanças representativas. Mas dentro daquela linha, o mesmo modelo. E acho que a figura de um empresário fora desse contexto, ela muda um pouco o que o Grêmio precisa hoje. O Grêmio hoje precisa de novas ideias. Então, eu acho que a eleição por si já vai ser, se confirmada essas situações, algo muito importante para o Grêmio. Que é ter alguém fora do contexto, fora do ambiente natural. Porque o ambiente natural não tá bom, né? Não tá bom. Com uma visão de negócio, um cara que vem do mundo corporativo. Eu me lembro quando ventilaram, Pedro, tu vai lembrar, quando ventilaram e depois não se confirmou, Ricardo Von Tobel, em determinado momento. E eu me lembro bem que aquilo fez muito bem, deu saúde ao processo, né? Deu muita saúde ao processo. Depois o Ricardo não quis e tal, outra história. E acho que neste aspecto isso pega muito bem, assim. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou amigo pessoal do Marcelo, e o Marcelo é um sujeito espetacular. Pela história, pelo gremismo dele e também pela sua incrível capacidade de empreender. O que se diz até agora é que o favorito é o Calef. Eu acho que... Até antes do Marcelo. Só que com a figura do Marcelo, a eleição muda completamente. Aí nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter, primeiro, 2 homens que não têm tradição diretiva dentro do Grêmio. Tanto o Calef... Se bem que esse tem passagem. Tem um espaço pequeno. Pois mas no futebol... Mas ele capitaliza Soares. É no período dele que ele não tenho dúvida que vai capitalizar no direito dele. Não, olha, claro, eu tô de vice-futebol quando o Soares chega e eu dei a ideia, eu operei a ideia, seja lá o que for. O Marcelo Marques E alguém vai dizer que foi a direção do Grêmio que contratou o Soares. Não, alguém não. O Grêmio fez um documentário já contando os bastidores. Sim, o ano lançado no início desse ano. A discussão Soares, que eu concordo, eu acho que ela é vinculada às direções, mas ela é muito vinculada a Marcelo Marques, que é quem paga. Se quiser vender, a sua parte da participação, assim, eu duvido que ele faça isso do perfil trazido, eu não conheço pessoalmente, mas o sucesso que ele faz na vida privada, não é o cara que está assim, se não sou eu, o Soares não vem. Não é esse o tipo de texto que ele lançaria. Não. Mas que ele é um cara que claramente ajuda o Grêmio sem nenhum interesse. Esse é o ponto. Pedro, eu acho que ele entra sem a pecha de ser um situacionista. Ele não é nada, e né? sem a pecha de ser uma oposição ferrenha. Ele é o empresário que quer presidir. Isso abre um contingente assim de votos para ele, possíveis, obviamente, né? E não São é nem que queira presidir. Ele apresenta suas qualidades ao auxílio do Grêmio, o que eu acho mais importante, sabe? É muito importante que a gente abra isso. Isso serve para o Grêmio, serve para o Inter. Tu tem um empresário desse porte que diz o seguinte: vamos encarar o desafio de tentar criar novos métodos num clube de futebol, é algo muito importante para o futebol. Nós estamos vivendo uma era... respiro, né? É um respiro. Não, nós estamos vivendo uma era, Léo, de muita dificuldade de se entender o futuro do futebol. Eu vejo ele como uma terceira força nesse momento, assim, pelo que a gente vê. Então é muito importante. E o mais legal, que eu acho que o Diogo pega bem, não é vinculado a ninguém, né? A situação não tem candidato ainda. A oposição tem o Calef, que é situação fortemente vinculada. O que aconteceu, eu acho difícil que a situação lance candidato. Vocês